Você não vai fazer o hemograma porque a câmera que conta os eritrócitos entupiu e você não sabe desmontar. Então, assim, eu não tenho expertise na minha cabeça, vamos dizer assim, mas eu tenho uma base muito sólida, que, lógico, eu sei fazer, não estou falando que eu não sei. É que eu me dediquei a ter uma vivência maior em outra bancada, que foi a bioquímica e imuno, no caso. E aí a minha terceira, né, meu carro forte hoje, que foi para onde eu conduzi a minha carreira, porque eu acho assim, acho que chega uma hora que a gente quer sair da bancada, porque a gente estacionou na bancada. A bancada é aquilo ali, o hemograma vai ser sempre hemograma, o TGO vai ser o TGO, o TGP vai ser o TGP, vai vir biologia molecular, que vai fazer todos esses exames como PCR, mas vão ser sempre a mesma coisa. Então, a minha evolução, depois que eu aprendi tudo isso, e eu sou uma pessoa que gosta de evoluir, foi fazer a coordenação, foi colocar o laboratório para andar. Né? Tá andando? Vamos para outra, vamos evoluir mais um passo. Não, eu até falei, gente, vou chamar a Ellen para a gente fazer uma live só sobre todas essas siglas que ela acabou de falar, né, um pouquinho antes. PALC, ONA, RDC, não sei mais o que, porque, assim, é um mundo à parte, né? Quando você vai para a gestão, você tem que estudar legislação, procedimento, mas eu quero muito que você fale mais, me chama a atenção a parte que você contou, né, de candidatos que você vai entrevistar e a pessoa exige o equipamento. Primeiro, a habilidade técnica é o mínimo que você precisa. Nem é para se destacar, é o mínimo que a gente precisa ter habilidade técnica. E, às vezes, a nossa formação não é tão boa, tão embasada, mas a gente precisa, às vezes, fazer carreira solo, estudar por conta própria. E eu conheço muitos que foram assim, saíram da faculdade, tiveram a primeira oportunidade bancária e foram comer livro, foram estudar, foram pedir ajuda. Mas, assim, além dessa habilidade técnica, você falou também de outras coisas, questão de liderança, comunicação, visão sobre processos. O que você acha que fez mais falta que a faculdade não te preparou, assim, para o mercado? E que não está preparando os outros biomédicos? O que você vê? Renata, assim, isso eu posso falar de cadeira, vamos dizer assim. A faculdade não te dá base nenhuma de processo. Não te dá. O que eu aprendi na faculdade, que o laboratório tem que ser tudo correto, que não pode ter erro. Eu tive uma professora que falava assim, e que eu falei para todas as pessoas que aprenderam comigo. A gente não tem direito de erro. Porque se a gente errar, a gente prejudica uma pessoa, vai saber se não mata uma pessoa indiretamente. Então, eu levo isso para a vida. A gente não tem direito de erro. E a faculdade não te coloca, talvez hoje, né, não sei, porque hoje eu não estou na faculdade, mas vamos pensar assim, não te coloca o que é um processo, o que é um fluxo. Eu tive uma transição de local de trabalho agora aqui, nos últimos 15 dias, 20 dias, e eu estou fazendo uma implantação no município, num laboratório gigante, e o primeiro impacto que eu tive foi, meu Deus, caos. Porque a fase de você colocar processo, para quem não entende do processo, parece que você está vivendo um caos. Porque entra uma amostra pela porta X, pela porta Y, e primeiro vai aqui, depois vai ali. Então, você tem que entender qual que é o processo, qual que é o fluxo. O laboratório, quando a gente recebe lá uma visita da vigilância, a fiscal vai falar para você assim, me fala qual que é o seu fluxo. E aí, você falar o fluxo, já viu aquela historinha assim? O que você faz primeiro quando você acorda? Você abre o olho, escova os dentes ou levanta? Isso é processo. Né? Então, eu tenho que pensar assim, tem uma criança de 5 anos, então eu estou deitada, eu primeiro vou abrir o olho, aí eu vou levantar, aí eu vou escovar os dentes. É o passo a passo. O exame é exatamente isso. Então, pensando num laboratório particular de porta, né, que a gente fala de porta, o paciente chega na recepção, entrega o documento, qual documento é obrigatório? E aí, já vou começar a falar de leis. Existem leis para prontuário, para cadastro do paciente. O que é obrigatório, o que não é obrigatório, o que você precisa colocar, o que você não precisa colocar. Você vai cadastrar os exames, como estão os mnemônicos ou as siglas de cada exame. Você vai cadastrar o exame, vai para a coleta. E isso é processo. Então, esse é o passo a passo. Quando você está no laboratório hospitalar, de UPA, é diferente. O paciente já vai estar lá internado. Qual é o tempo que você vai ter para chegar aqui? Qual é o cadastro que você vai fazer? É integrado? Não é? Você tem que abrir mão de alguns processos, por exemplo. Um paciente que já está internado no hospital, de repente o seu sistema não é interfaceado ainda, então não vai vir, por exemplo, o CPF dele. Então você tem que amarrar o nome dele com alguma outra. Isso, eu sempre falo assim, é lei. Não é que lei de Código Civil, é RDC. É o que a Anvisa e avisas municipais e estaduais preconizam para dentro do laboratório. Tudo isso, cada detalhe que eu falei aqui, tem uma lei que puxa, tem uma situação. E onde você vê isso na faculdade? Em qual matéria que você vê processo na faculdade? Qual matéria te deu uma prova e fala assim, crie um laboratório, desenhe uma LTA? Eu sinceramente, eu nem sei o que é um LTA. Não sei o que é um LTA. Exatamente. E tive um insight aqui agora, tem várias coisas. Hoje eu tenho noção, mas que veio com a experiência. Na faculdade, por exemplo, eu não aprendi o que é um mnemônico. O que é um mnemônico? Você já aprende essa linguagem.
né? Você não aprende uma linguagem, por exemplo, interfaceamento. Para que eu vou aprender interfaceamento na faculdade se eu faço tudo manual? Exatamente. Então, Exatamente. vocês colaborem, tá? Colaborem aí. Todo mundo sabe o que é mnemônico, todo mundo sabe o que é um interfaceamento. Colaborem comigo para não me sentir só. Comenta aí no chat se isso faz parte da rotina de vocês, se vocês já estão na área ou não. Porque aí, o negócio, assim, eu estou tentando trazer um pouquinho mais para trás, porque a Ellen já tá. A Ellen é aquela pessoa de um laboratório grande que você sempre quis entrar em contato e não consegue, sabe? A Ellen é essa pessoa. É aquela pessoa que você quer que o seu currículo chegue nela e ele não chega. Pois é. A Ellen é essa pessoa. Por quê? Porque está na gestão, está com processos, ela cuida de tudo que está ali. Então, e até queria puxar para você falar um pouco mais da sua rotina de gestão técnica. Como é que é isso? Tá, você está na implantação de um laboratório, mas quando já está implementado, já está rodando, o que é que você faz, de fato? Quando vamos pensar num serviço que já está rodando, que está tudo tranquilo, que não tem mais nenhum processo, você vai cuidar da parte do... Vou te dar alguns exemplos, tá? Sou ruim de falar, então você me permite aí algumas a gente está no bate-papo, Isso. Então, assim, um coordenador técnico chega no laboratório às 7 horas da manhã e ele vai ver se o controle foi passado, se está tudo dentro, se tem tendência, se não tem, e aí você cria mecanismos de respostas para essas situações. Então, eu te dei um exemplo sobre isso, porque a coordenação técnica é tratar de processos e pessoas. Então, o biomédico, sei lá, aconteceu um problema ali, era para ele ter liberado 50, ele liberou 150, certo? É esse processo que você vai fazer. O que aconteceu? Qual foi? Por que teve isso? Por que teve esse erro? Foi uma digitação? Não foi digitação? Qual que é a resolução desse problema? Porque aí, né, pensando em um processo de laboratório de dados, como você falou, normalmente já é interfaceado. A falha foi da interface, porque a interface é por parâmetros. Então, qual que foi essa? Achar o problema e resolver. E aí, depois que ele achou o problema e resolver, construir barreiras e processos para que isso não aconteça. Então, quando eu estou num laboratório já implantado, muito tranquilo, às vezes até parece que a gente não faz nada. Porque você chega, você vai... mas né, parece. Você chega, o biomédico já passou o controle, já sabe como que tem que ser, como normalmente o coordenador técnico, o gerência, gosta de fazer, então, gosta de ser. Então, qual que é a tendência, qual que não é, qual é o horário de passar, qual que não é. E aí, depois disso, é resolver problemas. Eu interfiro muito ainda na parte dos aparelhos, porque eu sou metódica com o aparelho, tem que ter qualidade. O laboratório pode ser um ovo ou pode ser gigante. Se não tiver qualidade no aparelho, então, deu um problema no aparelho, eu vou falar com o assessor científico, eu vou tratar do que está acontecendo. Mas a coordenação técnica, sem problemas, parece que você não trabalha nada, parece que foi muito... O plantão corre tranquilamente, né? A gente atua bastante em resolução de problemas junto com o paciente, resolução de problemas junto com o médico, a gente atua bastante em resolução de vigilância, assuntos regulatórios. E aí, a gente tem que abrir agora um leque para você faz coordenação técnica e qualidade, que aí aumenta vários problemas, várias situações, e se você faz só coordenação técnica de área técnica, sem a parte da qualidade, a qualidade outra pessoa faz. Agora, principalmente, o que a gente controla todos os dias, e é assim, às vezes até minuto por minuto, são os indicadores, né? Atraso, recoleta, tempo de espera, quando você está atendendo um hospital, uma UPA, o tempo que o exame entrou para fazer o cadastro, até o tempo que passou pelo equipamento, e aí é você que vai tomar ação para informar qual o tempo, o que aconteceu. Você primeiro, na hora do processo, vai criar todos os tempos. E depois, se realmente não aconteceu isso, você tem que tomar ação no porquê disso. E aí, fora isso, é a parte burocrática que nem é tão legal. Estoque, não pode faltar nada, não pode ter falta de reagente, não pode ter falta de insumos, não pode ter falta de pessoas, escala, contratação, normalmente a empresa tem RH, ela faz a parte do RH, de como a pessoa é, os perfis das pessoas, e vem para você ver, avaliar as partes técnicas. Então, assim, hoje em dia, a gente pode falar que tem laboratórios que tem coordenador técnico só para cuidar de indicador. Você faz o quê? Eu tenho uma supervisora que cuida dos biomédicos e como os biomédicos se comportam na área técnica, e aí o coordenador técnico que cuida só de indicador. Né? Então, tipo assim, tem alguns meios de ser. Coordenação técnica total, você vai cuidar de tudo sozinho, você vai delegar para algumas pessoas, que é onde começa a ascensão da carreira, né? Então, você vai identificar quem é que pode ser o braço direito e o seu braço esquerdo. Tem pessoas que é legal, que é biomédico, e vai para o lado de atendimento dos pacientes. Então, vai conversar com o paciente, vai conversar com o médico, vai tirar dúvida, vai tomar algumas posições em relação ao atendimento. Hoje está na moda falar UX, então ele vai ser o biomédico UX. E tem biomédico que é da parte técnica, ele vai tomar os indicadores, por que está maior? Porque se você parar para pensar em acreditações, auditoria, é 100% indicador, 100%. Sim, e aí, beleza. Alguém ali, recebeu esse seu olhar, você chamou a pessoa para ser seu braço direito, seja na parte de pessoas, né, ou seja na parte técnica. O que você
acha que é importante para a pessoa se preparar para essa ascensão, para crescer? É estudar por conta própria? Tem algum curso oferecido por alguma... Me conta, porque eu realmente, eu sou leiga nessa parte, o negócio é outro. O que eu aconselharia, assim, pensando quando a pessoa está saindo da faculdade? Uma pós-graduação, que nem eu te falei, tenha uma área de expertise. É importante isso para o biomédico, ter uma área de expertise. Hoje em dia a gente sabe que existe 1 milhão de pós-graduação, EAD principalmente. O EAD é ruim só para quem não gosta de estudar. Normalmente o biomédico gosta de estudar, tem que gostar, senão tá, né, perdido. Então vai fazer, se for uma EAD, tenha uma expertise. Para você ser aquela pessoa, em alguns laboratórios chama-se de referência. Você vai ser referência naquela área. Você vai ser referência em hemato, você vai ser referência em bioquímica, porque você vai, quando você tiver expertise naquela determinada área, vamos pensar aqui em bioquímica, você vai ser chamado para resolver aqueles problemas. E a hora que você se coloca na posição de resolver problemas, você ser a pessoa que soluciona o problema daquela área, você começa a ser visto como uma pessoa que você pode apoiar o coordenador, o gerente, você pode apoiar, ele vai ter total tranquilidade de deixar o laboratório. Porque o laboratório tem que rodar sem a coordenação. O plantão, eu estou aqui, o laboratório 24 horas está lá rodando. Tranquilo. Então, ele tem que rodar sem você. Aquela pessoa que vai ser o seu braço, ele tem que ter domínio daquilo que ele está fazendo. Então, de repente, ele não domina bioquímica, mas ele domina hemato, ele sabe todo o processo da bioquímica. Talvez ele não sabe um ciclo de Krebs, mas ele sabe todo o processo, sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, você tem que ter essa expertise. E aí, beleza, então tá, eu tenho a expertise já de uma das bancadas, e agora eu quero começar a fazer gestão. Então, você vai estudar gestão. Gestão é pessoas, processos e pessoas. E processos são feitos por pessoas. Então, você vai estudar pessoas. E aí, lógico, né, os rodapé dos livros, você vai ter que aprender leis, você vai ter que aprender RDC, você vai aprender... Porque a hora que chegar uma vigilância, quem vai cuidar da vigilância, quem vai tratar com os fiscais, é você.